Olá, aluno. Mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje serei o responsável por conduzir a aula de hoje. Nossa temática, geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Então, na aula anterior, nós falamos do processo da geopolítica da Primeira Guerra Mundial, né? E agora nós iremos retratar como foi o processo da Segunda Grande Guerra Mundial. Para a aula de hoje, o que nós iremos tratar? Quais seriam os assuntos abordados nessa geopolítica da Segunda Guerra Mundial? Vamos abordar os seus antecedentes, né? O que levou essa grande guerra mundial, tá? O que levou, o que aconteceu para poder chegar, culminar nessa Segunda Grande Guerra, tá? E entenderemos todo o cenário do final da década de 30, né, que levou o início desse importante conflito da história da humanidade, né? Foi um grande conflito, né, uma catástrofe, podemos dizer assim, né, uma guerra aí que trouxe grande fatalidade, né, infelizmente, muitas pessoas aí morreram nesse processo, né, muitas vidas perdidas, infelizmente, por alguns objetivos, alguns em comuns, outros em conflitos, né? Então, vamos aqui retratar um pouco do que seria essa Segunda Guerra Mundial, alguns fatores importantes aí para se destacar dessa geopolítica, tá? Foi de 39 até 45, tá? Novamente aqui nós temos o destaque para o expansionismo da Alemanha nazista, né? A gente viu na Primeira Guerra Mundial que a Alemanha, cada vez ela crescia, fazia o seu processo de expansão pelo continente europeu e pelas outras regiões, tá? Ela perdeu, né, nós vimos da geopolítica da Primeira Guerra, ela perdeu a guerra pelo Tratado de Versalhes, ela teve que redividir, né, as regiões conquistadas, né, sofreu inúmeras sanções, né, mas aqui ela retoma novamente o seu processo de expansionismo. E aí nós vamos destacar aquelas duas palavras lá no início da Primeira Guerra Mundial, né, o nacionalismo e o imperialismo, novamente volta aqui para a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí você vai ter a expansão do totalitarismo na Europa, né? Então você já vai ter esse crescimento aí, os países justamente pelas questões nacionalistas e imperialistas que a gente viu lá, novamente retoma aqui, desses países querem buscar novamente a expansão, o seu processo, ocupar, tornar-se uma grande potência mundial, né? Novamente vão ter as críticas, principalmente dos países derrotados, eles vão criticar esse Tratado de Versalhes, achando ele como injusto, né? Justamente por sofrer essas grandes sanções, os países derrotados eles vão fazer duras críticas ao Tratado de Versalhes, porque ele vai beneficiar alguns, né? Então eles vão fazer essas críticas duras, justamente porque eles perderam a guerra e aí eles não puderam mais evitar esse processo do seu expansionismo, né? Aí nós vamos ter aí, novamente, o fortalecimento do sentimento nacionalista e de vingança, vamos dizer assim, da Alemanha, né? Ela entrou com esse processo, vamos dizer essa palavra de vingança, de retomar aquilo que ela tinha, né? Retomar o que ela tinha conquistado, ela vai retomar novamente, ocupar, buscar novamente novos territórios, ela não vai ficar tão satisfeita com o tratado, então por isso aqui nós vamos ter a Alemanha novamente nesse processo, em destaque novamente no processo da geopolítica, né? A invasão japonesa à China, também aí, né, o continente, na região da Ásia ali, o Japão ele vai ser um país muito forte na região para ocupar aquelas regiões ali, principalmente a China, de grande interesse, né? E a conquista da Albânia pela Itália. A Itália também se torna aí uma protagonista dessa guerra, né? Ali também a Alemanha ela vai ser, vamos dizer assim, a liderança da região, mas a Itália também, ela também entra nesse processo também de conquista de algumas regiões de grande interesse, tá? E vamos aqui entender aqui, a luta por territórios importantes do ponto de vista econômico e estratégico foi determinante para reforçar os sentimentos nacionalistas entre vários países. Como eu falei lá na geopolítica da Primeira Guerra, na Segunda Guerra isso não vai mudar muito, né? Ou seja, esse sentimento cada vez mais, principalmente a Alemanha, a grande derrotada, né? Então ela vai estimular esse nacionalismo, essa importância de fazer uma guerra, de invadir, de ocupar, né? Essa coisa do sentimento cada vez mais intenso. Então retoma novamente esse sentimento aqui na Segunda Grande Guerra Mundial.
Quem são os países participantes? Vamos dizer assim, quem foram os protagonistas, né? Aqueles que lideraram alguns blocos. Porque lá na Primeira Guerra Mundial nós tivemos também 2 blocos importantes, né? Que você tinha os países líderes para cada bloco. Aqui é a mesma coisa. Então você tem os blocos dos aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Podem reparar que, por incrível que pareça, Estados Unidos e União Soviética, até então, muitas das vezes conflituantes, né? Dessa vez eles vão se tornar aliados aqui nesse sentido, justamente por objetivos, de uma certa forma, em comum, né? E você tem o bloco dos eixos, né? No caso aí, Alemanha, Itália e Japão, como a grande força desse bloco. Então aqui você vai ter aqui 2 grandes blocos, liderados principalmente por Reino Unido, França e União Soviética. Os Estados Unidos ele vai participar sim, mas depois ele vai entrar no processo do bloco depois, ele não entra assim justamente de cara, ele vai entrar depois nesse bloco para ajudar, para reforçar novamente alguns interesses particulares, individuais, ok? A gente tem que deixar isso muito bem claro, que apesar da criação de blocos, né, de países aí protagonistas aí da geopolítica da Segunda Guerra, tem que deixar muito bem claro que cada um tem as suas particularidades, as suas individualidades. Apesar de eles estarem no mesmo bloco para lutar contra o outro bloco do eixo, mas cada um aqui tem a sua individualidade. E os Estados Unidos e a União Soviética não fica diferente. Ok? Porque aqui eles vão se tornar-se aliados, né? Já foram países aí que né, os países sempre em conflito, mas aqui eles vão tornar-se cada vez mais aliados. O que aconteceu para eclodir, né, essa Segunda Guerra Mundial e o avanço do eixo, né? Então você tem a assinatura do Pacto Nazi-Soviético de não agressão, né? De uma certa forma, inicialmente, o líder alemão, né, o Adolf Hitler aí no caso, ele fez de uma certa forma um acordo com a União Soviética, tá? Para poder, de uma certa forma, não se conflituarem entre eles, tá? Mas depois, mais para frente, percebemos que isso não ocorreu, ok? De uma certa forma, a Alemanha aí ela acabou não cumprindo esse pacto inicial, né? Por justamente fazer o seu processo de expansão, ela não cumpriu esse pacto, tá? E no caso aqui, a divisão da Polônia e da União Soviética, né, recuperaria territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos dizer assim, eles foram, de uma certa forma, eles quiseram relembrar, né, vamos dizer assim, buscar algumas coisas perdidas na Primeira Guerra Mundial, né, e aí eles queriam reconquistar aquilo que eles tiveram, as perdas que eles tiveram. Então, aqui, novamente, retoma algumas questões lá da geopolítica da Primeira Guerra Mundial, tá? A guerra, né, essa Segunda Guerra Mundial, ela passou por fases, né, ela passou por 3 grandes fases. Foram os momentos que antecederam, os momentos do conflito em si e o finalmente, né, aquilo para poder encerrar, ou seja, para finalizar a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos a primeira fase, uma das primeiras fases, vamos dizer assim, né? O ataque japonês contra a base naval norte-americana, que aí, né, no Havaí, levou a entrada dos Estados Unidos na guerra, porque até então os Estados Unidos ele estava ali não como protagonista, ele estava ali nos bastidores, novamente, como na geopolítica da Primeira. Porém, como uma das suas bases navais que estava ali no Havaí foi atacado pelo bloco lá, né, o japonês, que é o bloco do eixo, né, o bloco adversário, vamos dizer assim, né, e aí os Estados Unidos realmente falou assim, agora eu vou participar diretamente da guerra, né, agora eu vou entrar aí com meu armamento, com meu poderio bélico, para poder combater esse bloco, né? Que até então, cada vez expandindo cada vez mais. Isso aí gera uma preocupação entre os outros países, que viu a Alemanha crescer muito, né? A Alemanha ocupar inúmeras regiões, inúmeros territórios com os seus objetivos individuais, tá? A primeira fase, que foi de 39 a 41, né, nós temos aqui a supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Então, você tem a Alemanha ali na região da Europa, expandindo o seu território pelo continente europeu, e você tem o japonês ocupando a região da Ásia, né, principalmente o sudeste asiático, né, aquela região ali de grande ocupação ali que foi de grande interesse japonês para a região. Tá?
como eu coloquei, a expansão japonesa no sudeste asiático, né? E o expansionismo alemão pelo continente europeu. Então você teve aí essa primeira fase desses dois grandes países ocupando regiões de grande interesse, tá? Então aqui na Segunda Guerra Mundial, na Ásia, no caso de interesse japonês, então você tem aqui o sudeste asiático, né? Onde que os países de grande interesse japonês, tá? O cenário de guerra na Ásia e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial colocou como principais forças o Japão e os Estados Unidos, né? Então aqui você teve os Estados Unidos participando também aqui nessa região para justamente conter esse crescimento, esse avanço do expansionismo japonês, né? Então você tem aqui os Estados Unidos participa, entra na guerra definitivamente para justamente conter, né, esse expansionismo japonês na região. Porque é uma região de interesse, a gente sabe. Aqui você vai ter inúmeros interesses de crescimento, você se tornasse um país imperialista na região, né, uma grande potência para a região. E isso para o país de interesse individual é muito importante, né? Já a segunda fase, que nós temos aí de 42 até 43, né, você tem a Batalha de Stalingrado, né, que é cidade ao sul da União Soviética. Eu vou colocar aqui depois para vocês o mapa para mostrar essa região, tá? Ou seja, uma região importante, principalmente o petróleo, que é a nossa grande fonte de energia, né? Para a época, e hoje a gente ainda utiliza muito o recurso do petróleo ainda como grande fonte de energia, e principalmente para poder abastecer esse poderio bélico, né? Esse armamento. Então, por isso que a região era uma região de grande interesse. E aí eu volto lá, né, nessa eclosão aqui, no qual nós tivemos a assinatura do pacto nazi-soviético de não agressão, é aqui que eu falo que a gente chega no ponto que a Alemanha não cumpriu esse tratado. Por quê? Por ser uma região ao sul da União Soviética, de grande interesse, principalmente pelo recurso do petróleo, a Alemanha ela não cumpriu esse tratado. E aí ela teve essa batalha justamente por esse interesse nessa região para poder buscar os recursos mais importantes que tinham ali, né? O poder de guerra dos alemães iniciou seu declínio, né? Ao mesmo tempo que você tem ali a União Soviética de frente, você tem os próprios Estados Unidos com seu poderio muito forte, evitou ali, né, claro, acabou a Alemanha enfraquecendo desses conflitos aqui, ela acabou enfraquecendo, perdendo vidas, perdendo soldado e automaticamente perdendo cada vez mais a força, porque o outro bloco, né, o outro lado estava muito mais forte nesse sentido aí, né? Então você também tem outra batalha de Midway, importante ataque aeronaval, que seria as perdas materiais à Marinha Imperial Japonesa. Também isso foi um baque para o crescimento, né, para a região japonesa ali na região da Ásia, né, ela também perdeu muito ali, você teve esse ataque, e isso enfraqueceu bastante o crescimento, né, do Império Japonês na região, tá? E aqui no lugar eu coloquei para vocês, né, eu tenho um mapa aqui para mostrar onde que é essa região, né, essa região aqui, ó, do sul aqui da União Soviética, da extinta União Soviética, né? Então você tem aqui a região chamada região do Cáucaso, né? Que é uma região de grande fonte de petróleo. Então por isso que a Alemanha ela tinha um grande interesse nessa região, justamente por isso, por essas bases aí, né, de fonte de recurso de matéria-prima, principalmente oriundo do petróleo, né? Então por isso que essa região ela foi de grande interesse. E é aí por isso que não houve o cumprimento lá do pacto até então feito inicialmente, né? E aí junto com a extinta União Soviética, e acabou aí dando esse conflito entre os dois países aí também, tá? Então, aqui ocorreu entre os exércitos alemão e soviético de julho de 42 a fevereiro de 43. Então, essa aí nós denominamos a segunda fase, aí, a segunda grande fase da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. E a terceira e última fase, né, desse processo aqui, dessa geopolítica, né, que foi de 44 até 45, né, então nós tivemos lá os membros do eixo são derrotados, né, então você tem Alemanha, Itália e Japão, né, foram derrotados nessa terceira fase, ok? Invasão do território germânico na virada de 44 para 45, então a Alemanha aí se rende, né, ela perde, né, o seu expansionismo enfraquece, e aí automaticamente você tem
a invasão do território, a ocupação, para esse domínio, né, para você dominar a região, tá? Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeios, né, dos Estados Unidos, né, conhecida como aquelas duas grandes bombas, né, trágicas, né, no caso de Hiroshima e Nagasaki, foi a culminância, vamos dizer, a rendição total do japonês ali. Então, infelizmente, você teve essas duas grandes bombas ali na região que fez, né, que os japoneses se rendessem por completo, né, totalmente para a guerra e não participassem mais, né? Ou seja, por isso nessa terceira fase a gente destaca aí esse período que finaliza, né, esse período de rendição dos países do eixo que foram derrotados, né? Então aí você tem essa geopolítica novamente reforçando, né, que sempre essa questão de guerra ela sempre possui interesses tanto em comum, né, como alguns interesses bastante individuais. E aqui você teve a Alemanha como grande destaque pelo seu sistema nazista, seu nacionalismo, né, essa questão dessa grande força que ganhou junto à Europa, né, você tem aí essa força que ela puxou alguns outros países junto consigo, para justamente que ela tinha essa grande força, esse grande poderio para a região, porém, esse expansionismo não deu muitos frutos, não deu muito certo, e acabou aí sendo derrotados e automaticamente foram rendidos aí durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá? Outras questões que eu dou para a gente aqui já ir finalizando, deixei algumas sugestões aqui para vocês, né? Já que tem acesso aos sites para conhecer mais um pouco dessa Segunda Guerra. Algumas questões sobre a Segunda Guerra que não foi colocado aqui para você, mas é uma oportunidade de você conhecer. Então você tem aqui três sites, né? Sobre o Museu do Holocausto, tanto de Curitiba quanto de São Paulo. Tá? Então você pode entrar lá, acessar e conhecer todo esse processo, essa história aí do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, muitos dos bastidores, né? Porque a gente conhece muita coisa de forma muito superficial, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é bom, importante a gente conhecer os bastidores, né? Aí do que aconteceu dessa Segunda Guerra mesmo em si, né? Aquilo que aconteceu, que a gente conhece muitas coisas muito soltas, muito assim, né? Da guerra em si, do conflito, mas e por trás desses conflitos, né? E essas pessoas, né, que foram atingidas por esse conflito, né? Então você teve aí o processo de pessoas que foram atingidas aí de uma forma direta nesse conflito, né? Então vocês podem entrar nesses dois sites, né, do Memorial do Holocausto, tá? E também coloquei aqui também um outro site também interessante sobre Noite dos Cristais e o Silêncio dos Alemães, também um outro site interessantíssimo aí para vocês conhecerem, entrarem, ver e aprofundar sobre os alemães aí, como é que esse expansionismo, essa ideia nacionalista, né? O que eles buscaram a todo momento, a todo instante, qual é esse expansionismo, esses objetivos, tanto em comum, mas principalmente individuais. Eu acho que a gente tem que frisar muito isso, né? Essa questão dessa individualidade de crescimento, esse expansionismo, tá? Então, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, elas foram muito semelhantes em alguns quesitos, em alguns objetivos, principalmente no crescimento desse expansionismo, do nacionalismo e do imperialismo, ok? Então, por hoje, a gente finaliza mais uma aula, né? Espero aí ter colaborado cada vez mais para os seus estudos e a gente aguarda até uma próxima. Obrigado.